Bom, é muito importante que a gente possa entender um pouco mais sobre quais são, né, os problemas ocasionados por colocar o redente no local que não seja tão viável economicamente, tá? Às vezes a gente vai começar um projeto, só tem uma residência ou um local, né, de uma pessoa conhecida, uma pessoa da família para poder utilizar aquele local e começa ali, vai crescendo aos poucos, vai evoluindo com redes wireless, pode ser até migrado para redes com redes metálicas, mas o único detalhe é que quando você começa a elaborar um projeto de fibra ótica, dependendo do local onde está o seu redente, você pode gastar muito mais em relação a se ele tivesse um pouco mais centralizado, num local mais específico. Então, se você tem condições hoje de escolher um melhor local para poder colocar o seu redente, se você tem condições de alugar um espaço ou fazer uma parceria, né, de comodato, você servir a pessoa com internet em troca do espaço, é muito importante que você possa estar vendo essas possibilidades, porque senão, quando chegar na etapa de construção da infraestrutura, você vai provavelmente ter alguns problemas de investimento, na verdade, tá? Então, aqui nesse exemplo, a gente vai poder entender um pouco mais sobre investimentos, né, na infraestrutura e a importância de ter uma base bem localizada. Esse exemplo aqui da cidade de Parintins, no Amazonas, é um projeto que a gente estava tentando implementar lá. A verdade é que o meu irmão, ele mora nessa região aqui da cidade, tá? O grande detalhe é que, por exemplo, na cidade, o grande centro da cidade é aqui, ó, nessa região do Node 1. Então aqui nessa principal é onde tem os principais comércios e aqui para dentro também, tá? Então, obrigatoriamente, o nosso backbone teria ou tem que passar nessa região. Um outro detalhe também é que nessa região é onde tem um evento lá nessa cidade. A gente teve que fazer uma rota aqui para poder não ter tanto problema com carros alegóricos que passam na época do festival, tá? Mas o detalhe é o seguinte: o local do redente fosse nesse bairro aqui, né, no Paulo Corrêa, a gente poderia estar atendendo via rádio, obviamente, né, para toda a cidade, dependendo do alcance, né? Mas para me levar a fibra ótica daqui até o grande centro, para me atender aqui a cidade mesmo, né, os principais bairros aqui, eu só teria o que? Uma rota e uma outra rota aqui por cima de redundância, certo? Eu teria que sair daqui da minha base, vou colocar aqui um exemplo, né? Se a base fosse aqui, né? Exemplo de base. Exemplo, se a base fosse aqui, então eu teria que sair uma rota para me pegar aqui essa avenida principal, entrar em todos os principais bairros aqui, correr com a rota, depois voltar aqui por cima para me poder estar trabalhando com uma rota independente, tá? Mas em compensação eu teria que sair com um cabo bem grosso, né? A gente fala que cabo grosso aí, um cabo com bastante fibra, um cabo um pouco maior, né, em quantidade de fibra. Por quê? Porque eu tenho poucas rotas de saída, eu vou ter basicamente só uma e outra lá em cima para me poder atender esses bairros. Se eu precisar de mais fibras, aí eu teria que passar um outro cabo para poder estar substituindo, né, ou amplificando o atendimento dessa região. Então o custo já elevaria, né? O custo já é bem mais alto. Eu precisaria de no mínimo um cabo de 48 vias aqui para me poder atender essa região e as demais regiões mais à frente, tá? Então, um cabo de 48 vias aí é bem caro, acima de 3,75 provavelmente. Não sei quanto vai estar o preço hoje quando você está assistindo esse vídeo, mas deve ser por volta disso daí, uns R$4. Ou um cabo de 36 aqui atendendo a totalidade, eu estou chutando, tá? Mas é no mínimo um cabo de 36 a 48 para poder atender esse bairro e atender os demais bairros. Então, logo de início a gente iria precisar de muita fibra no cabo. A minha estrutura ela ia ser um pouco mais robusta inicialmente, tá? Isso implica, né, nas fases do investimento. Já nesse outro cenário,
o redend, né, ou base, ele estaria mais centralizado, próximo ao festival, próximo ao local onde tem um festival. Aqui tem uma praça onde tem vários eventos, etc. Mas não necessariamente que isso seja necessário, tá? O que acontece é que aqui, nesse local, a gente tem várias saídas, ó. A gente tem uma saída para seguir um percurso onde a gente atende a totalidade aqui dessa região, do lado direito, Palmares, Santa Rita de Cássia, vai atender aqui Franceses, Centro, São Benedito, ó, passando todos os bairros, ó, a rota, São Francisco, seguindo para o Emílio Moreira e o Raimundo Muniz aqui, voltando para onde está a nossa base. O que você precisa entender que, com esse método de centralização, nossa base, a gente pode levar fibra para qualquer lado da cidade. Assim a gente consegue atender a demanda de acordo com a necessidade, né? Agora, se eu colocasse minha base bem no canto aqui, né? Se eu só tivesse esse local, minha casa fosse aqui, eu estaria saindo com mais fibras no cabo, ou então eu teria que levar 2 ou mais cabos para poder atender a região que eu preciso. Mas aqui, por exemplo, eu colocando uma caixa de emenda nesse ponto específico aqui do bairro São Francisco, eu consigo seguir a Rua Paraíba aqui, ó, para me fazer a travessia e atender os bairros adjacentes, tá? Ou eu posso fazer uma rota aqui por cima do Note 5 e também atender essa região aqui de cima, separar isso daqui, entendendo? Por baixo essa região aqui e por cima essa outra região, não tem problema algum. Ou, se for o caso, levar uma fibra independente para atender esses demais bairros, entendeu? Então, a importância de colocar, né, a sua base, o redend mais centralizada, ela faz com que você inicialmente tenha um investimento um pouco mais equilibrado, tá? Você pode trabalhar com bairros, com POPs, na verdade, descentralizados, tem uma base principal onde você vai colocar POPs em outros bairros, e assim você vai conectando os POPs e os POPs vão interligando os ramais dentro dos bairros, tá? Então, nesse exemplo aqui, é um exemplo de um município pequeno, onde centralizar é o melhor, é o que a gente pode fazer de melhor aqui nessa região, tá? Se você também vai atender uma cidade pequena, a dica é essa: centralizar ao máximo o redend ou a base, onde vai ficar o OLT. Se você tem uma cidade grande, vai atender uma cidade grande, aí realmente você vai precisar de vários pontos de bases de repetidoras, né, para poder descentralizar a infraestrutura e utilizar menos fibras no backbone, tá legal? É aí que você vai precisar realmente descentralizar. Muito obrigado, essa é a aula aí definindo o local do nosso redend, da nossa base, espero que você tenha entendido. Vamos à próxima aula então. Até mais.